Olá! Hoje a gente vai conversar sobre um assunto de extrema importância e que gera muita dúvida, né? A morte encefálica. Mesmo sendo um diagnóstico médico assim bem estabelecido, ainda tem muita confusão em torno dele. Para essa nossa análise, a gente se baseou em fontes bem sólidas, tá? Tem diretrizes clínicas internacionais, tipo do UpToDate, tem também um artigo de revisão científica que olha mais para a nossa realidade aqui no Brasil, da revista Research in Society and Development. Controla, assim, as funções vitais, respiração, por exemplo. E é muito importante que todo mundo entenda. No Brasil, e em vários outros lugares, a morte encefálica legalmente, ela é a morte. Ponto. Igual a uma parada cardíaca que não reverte mais. Essa distinção é fundamental, né? Porque, nossa, como as pessoas confundem com um coma. Qual é a grande diferença, para ficar bem claro? Exatamente. No coma, por mais fundo que seja, ainda existe alguma atividade no cérebro. Dá para detectar. A pessoa está viva, claro, mas inconsciente. O encéfalo funciona, mesmo que bem pouquinho. Já na morte encefálica, não. Não tem mais nenhuma função, nem no cérebro, nem no tronco. Acabou. É completo, definitivo, não tem volta. São coisas bem diferentes mesmo. Entendido. Faz todo sentido a distinção. E essa necessidade de definir a morte pelo cérebro, isso surgiu por causa dos transplantes, imagino? Olha, tem uma ligação forte sim, mas a história é um pouquinho anterior. A ideia de morte baseada na função cerebral, ela apareceu lá para 1959, mais ou menos. Isso foi antes dos transplantes virarem rotina. Mas, é claro, com o avanço dos transplantes, aí sim, ficou essencial ter critérios, super rigorosos, padronizados, para declarar a EM, para garantir a ética, a segurança, né, principalmente na doação de órgãos. Entendi. E o que exatamente acontece no corpo, fisiologicamente falando, para levar a essa parada total do encéfalo? O que é fascinante aqui, do ponto de vista da fisiopatologia, é a sequência de eventos, a cascata. Geralmente tudo começa com um aumento muito, muito grande da pressão dentro do crânio. A gente chama de pique, pressão intracraniana. Quando essa pique sobe demais, ela esmaga os vasos sanguíneos lá dentro, aí não chega sangue, não chega oxigênio para o cérebro, isquemia total. O tronco encefálico, que até resiste um pouco mais, começa a falhar aos poucos. Aí podem aparecer umas coisas estranhas, tipo o reflexo de Cushing. Cushing, o que é isso? É uma combinação de pressão arterial lá no alto com o coração batendo devagar. É tipo uma última tentativa desesperada do tronco de manter o sangue chegando. Depois disso pode vir uma tempestade simpática. É uma descarga enorme de adrenalina, sabe? Pico de pressão, taquicardia. E no final, quando o tronco falha de vez, aí perde o controle dos vasos do corpo todo, a pressão arterial despenca, é o fim da linha mesmo. Nossa, uma sequência devastadora, realmente. E para ter certeza absoluta que essa perda é total, irreversível, como é que os médicos fazem? Não deve ser uma avaliação simples, né? De jeito nenhum. É um processo, assim, muito metódico, muito padronizado. Não é eu acho que. É seguir um protocolo. Aqui no Brasil, a resolução do CFM, a 2173 de 2017, ela é, detalhadíssima. Cada passo tá lá, bem descrito. Garante um rigor muito alto. Imagino que antes de começar os testes mesmo, deva ter uma checagem prévia, né? Exatamente, tem pré-requisitos essenciais. Um checklist inicial, podemos dizer. Primeiro, a causa da lesão no cérebro. Tem que ser conhecida, tem que ser grave o bastante para causar ME e não pode ter chance de reverter. Tipo, um traumatismo craniano muito feio, um AVC enorme ou uma parada cardíaca que deixou o cérebro muito tempo sem oxigênio. Ok. Causa conhecida e irreversível. Que mais? Segundo ponto, crucial, descartar qualquer coisa que possa parecer ME, mas que tenha tratamento. Isso inclui problemas metabólicos sérios, sabe? Sódio muito alterado, glicose, desequilíbrios hormonais, ácido básicos. Tudo isso tem que estar corrigido ou afastado. Outra coisa importantíssima, intoxicação. Drogas que deprimem o sistema nervoso, tipo sedativos fortes, anestésicos, tem que ter certeza que não é isso. E como se tem essa certeza?
Espera passar o efeito? Exato, precisa esperar um tempo, que a gente chama de washout, para a droga sair do corpo. E esse tempo varia muito, né? Depende da droga, de como está o rim, o fígado do paciente. Fenobarbital, por exemplo, demora um tempo para sair. Tem que esperar. Além disso, a temperatura. O corpo do paciente não pode estar muito frio. No Brasil, a regra é acima de 35 graus Celsius. E ele precisa estar estável do ponto de vista circulatório e de oxigenação. Pressão boa, oxigênio bom. A resolução do CFM até fala as metas de pressão para cada idade. Certo. E aquele ponto sobre o sódio alto que você mencionou antes? A hipernatremia. Ah, sim. É importante. O sódio alto, a hipernatremia, só seria um problema se fosse a única causa do coma ou se estivesse num nível tão extremo que comprovadamente pudesse atrapalhar o exame neurológico. Mas se a causa da lesão cerebral é outra e o sódio está alto, mas não absurdamente alto, isso não impede o diagnóstico. Entendi. E tem mais algum pré-requisito? Tem. O tempo de observação. O paciente precisa estar em coma, internado, por um tempo mínimo antes de começar o protocolo formal. No Brasil, são pelo menos 6 horas. E isso desde o início do quadro neurológico grave, com causa conhecida. Mas tem uma exceção importante. Se a causa foi falta de oxigênio primário, tipo uma parada cardíaca que foi revertida, mas o cérebro sofreu muito, aí esse tempo de espera sobe para 24 horas. Só depois disso é que se pode começar a avaliação para ME. Ok, checklist completo então. Tudo checado. Aí sim começa o exame clínico. Como ele é feito? Aí a coisa fica realmente séria e detalhada. A lei no Brasil exige que o exame clínico seja feito 2 vezes. 2 vezes? 2 vezes. Com um intervalo entre eles que varia com a idade do paciente. E, olha que importante, por 2 médicos diferentes. E não pode ser qualquer médico. Tem que ser médicos capacitados especificamente para isso. A norma exige que pelo menos um deles seja especialista. Neurologista, neurocirurgião, intensivista, emergencista. Isso para garantir, né? Vários olhares experientes. 2 médicos diferentes, 2 exames completos. Isso passa uma segurança enorme, né? E qual o primeiro passo desse exame? O que eles olham primeiro? O primeiríssimo passo é confirmar o óbvio, mas que precisa ser documentado. O coma profundo. A pessoa não tem nenhuma resposta, nenhuma percepção. É o que chamamos de coma arreativo ou aperceptivo. Na prática, a gente testa a resposta à dor, mas tem que ser um estímulo forte e na região da cabeça ou pescoço. Uma pressão firme em cima do olho ou na mandíbula. Se não houver nenhuma resposta motora a isso, nada, zero. Aí confirma o coma profundo. É o Glasgow 3, a pontuação mínima na escala de coma de Glasgow. Certo. Confirmado coma profundo, Glasgow 3. Aí o foco vai pro centro de comando, o tronco encefálico. Não é isso? Vê se ele ainda funciona. Exatamente. O próximo passo é testar um por um todos os reflexos que dependem do tronco encefálico e confirmar a ausência total deles. A gente avalia, por exemplo, o reflexo fotomotor. As pupilas, elas têm que ficar paradas, fixas, mesmo com luz forte. Não podem reagir. O reflexo córneo-palpebral. Toca de leve na córnea com uma gaze. Não pode piscar. Nada. Os reflexos óculocefálicos, que às vezes o pessoal chama de olhos de boneca. Vira a cabeça rápido para um lado e para o outro. Os olhos têm que ficar parados, acompanhando a cabeça. Não podem se mover sozinhos como se estivessem olhando para frente. Mas atenção, esse teste dos olhos de boneca não pode ser feito se tiver suspeita de lesão na coluna cervical. É perigoso. Entendi a ressalva. Quais outros reflexos? Ainda avaliando o tronco. Os reflexos óculovestibulares. É o teste calórico. Primeiro, claro, a gente vê se o tímpano está inteiro. Aí injeta um pouquinho de água gelada no ouvido. Numa pessoa com o tronco funcionando, isso ia fazer os olhos desviarem para o lado da água fria. Na ME, nada. Os olhos não se mexem. Outro reflexo-chave, o de tosse. A gente estimula a traqueia, lá embaixo, geralmente com um catéter de aspiração. Não pode ter nenhuma reação de tosse. E, por último, o reflexo de vômito ou nauseoso. Toca lá no fundo da garganta,
também não pode ter reação. A ausência tem que ser completa de todos esses reflexos nos 2 exames. É uma checagem minuciosa. Mas e aqueles movimentos que às vezes a gente ouve falar, uns espasmos ou até os movimentos mais estranhos com os braços? Isso não atrapalha, não confunde? Ótima pergunta. Essa dúvida é muito comum e é super importante esclarecer. Sim, podem acontecer movimentos, mas são movimentos que vêm da medula espinhal. Reflexos nas pernas, nos braços, até um que chamam de sinal de Lázaro, que a pessoa levanta os braços brevemente. Parece assustador, né? Mas esses movimentos não invalidam o diagnóstico de ME. Eles são reflexos medulares. A medula pode ficar ativa um tempo depois que o encéfalo morre. Não depende do tronco encefálico. É fundamental saber diferenciar isso. Ufa, bom saber. Então tá, confirmou o coma, confirmou a ausência de todos esses reflexos do tronco nas 2 avaliações. Ainda falta alguma coisa do ponto de vista clínico? Falta sim. Falta uma etapa, crucial e obrigatória em quase todo lugar do mundo, incluindo o Brasil. É o teste da apneia. O objetivo dele é muito específico. Ter certeza absoluta que o centro que controla a respiração lá no tronco encefálico parou de funcionar. De vez. E como é que faz esse teste? Na prática, parece delicado. Exige muito cuidado mesmo. Primeiro, a gente garante que o paciente esteja super bem oxigenado. Ventila com oxigênio a 100%, puro, por uns 10 minutos. Para criar uma reserva, né? Aí, coletam sangue da artéria, uma gasometria, para ver como estão os gases no início. Então, com tudo monitorado, pressão, oxigênio, coração, desliga o ventilador. Mas para não deixar o oxigênio cair muito rápido, a gente coloca um cateterzinho com oxigênio direto na traqueia, ou usa outras técnicas tipo CPAP. E aí, observar, com muita atenção, por 8 a 10 minutos, procurando qualquer mínimo movimento respiratório. Um suspiro, um esforço, qualquer coisa. No fim desse tempo, coleta outra gasometria. E o que confirma o resultado nesse teste? Para dizer que é a ME. O teste da apneia é considerado positivo para ME, ou seja, confirma a parada do centro respiratório se 2 coisas acontecerem juntas. Primeiro, absolutamente nenhuma tentativa de respirar durante os 8 a 10 minutos. Silêncio total do tórax. E segundo, a gasometria no final tem que mostrar que o gás carbônico, o CO2, acumulou bastante no sangue. No Brasil, o critério é a PaCO2 ficar acima de 55 milímetros de mercúrio. O CO2 alto é o maior estímulo para respirar. Se nem com o CO2 lá em cima a pessoa tenta respirar, é porque o centro respiratório realmente parou. Falhou de forma irreversível. E a segurança? Se o paciente passar mal durante o teste? Segurança total. Prioridade máxima. Monitorização o tempo todo. Se a pressão cair muito, se o oxigênio baixar demais, hipoxemia, se aparecer arritmia grave, para tudo na hora. Para o teste. Para o teste imediatamente. Reconecta no ventilador. A segurança vem primeiro. Por isso a gasometria antes e depois é tão importante, para documentar tudo direitinho, como o CFM exige. E tem adaptações, né? Para quem está em ECMO, por exemplo. Ou se precisar usar CPAP no lugar do catéter de oxigênio. Mas se por alguma razão de segurança não der para completar o teste, se tiver que parar antes por instabilidade, aí o teste é considerado inconclusivo. Não dá para afirmar nada com ele. Certo. Nossa, parece que só o exame clínico, feito 2 vezes com o teste de apneia, já é extremamente rigoroso. Por que então a gente ainda precisa dos exames complementares? Especialmente no Brasil, que se diz que é obrigatório. Qual a lógica? Essa pergunta é ótima. Conecta tudo. Sim, o exame clínico é a base, é o pilar. Mas tem situações em que ele sozinho não basta ou não dá para fazer completo. Imagina um trauma de face horrível que impede de testar os reflexos dos olhos, por exemplo. Ou se a gente suspeita muito que ainda tem sedativo no corpo do paciente, mesmo depois de esperar. Ou, como a gente falou, se o teste da apneia não pôde ser feito ou foi inconclusivo. Nessas horas, o exame complementar é indispensável. Ele que vai confirmar. Além disso, aqui no Brasil a legislação foi além. Ela optou por exigir sempre pelo menos um exame complementar. É tipo uma camada extra de segurança. Uma confirmação a mais, entende? Mesmo que o exame clínico tenha sido perfeito. Ah, tá.
E em crianças bem pequenas, menores de 1 ano, aí é obrigatório sempre também, tanto aqui quanto fora. Entendi. É uma garantia adicional mesmo. E quais são as opções de exames aqui no Brasil para essa confirmação? Basicamente, a gente divide em 2 grandes grupos. Os exames que olham o fluxo de sangue para o cérebro e os que olham a atividade elétrica ou metabólica do cérebro. A vantagem dos testes de fluxo sanguíneo é que eles costumam ser menos afetados por remédios, por problemas metabólicos. Certo. Quais são esses de fluxo? Bom, o exame clássico padrão ouro era a angiografia cerebral. Injeta contraste direto nas artérias do pescoço e vê se ele sobe para o cérebro. Na ME, não sobe. Mas é invasivo, né? Hoje, um que se usa muito é o Doppler transcraniano, o DTC. É um ultrassom feito ali do lado do leito, sem invasão. Ele tenta ouvir o sangue nas artérias do cérebro. Na ME, a gente procura uns padrões específicos que indicam que o sangue não circula mais lá dentro. Tipo, o sangue bate e volta, um fluxo que a gente chama de reverberante, ou só uns piquinhos bem curtos de fluxo. Parece prático esse Doppler. Precisa de uma boa janela no osso do crânio para conseguir ver e depende bastante de quem está fazendo o exame. Temos também a angiotomografia, angio-TC e a angiorressonância, angio-RM. Usam contraste, mas são menos invasivas que a angiografia. Elas tentam mostrar que o contraste não chega nos vasos dentro do cérebro. E, por fim, a cintilografia cerebral com o SPECT. Usa um marcador radioativo. Na ME, o cérebro aparece frio, apagado, sem receber o marcador. Às vezes chamam de sinal do crânio oco. Entendi. E a outra categoria? Os de atividade cerebral. São os testes que medem a função elétrica ou metabólica. O mais famoso é o eletroencefalograma, o EEG. Ele registra a atividade elétrica do córtex, a superfície do cérebro. Na ME, o esperado é o silêncio elétrico. Nenhuma atividade acima de um nível bem baixinho, 2 microvolts. Também dá para fazer no leito. Dá para fazer no leito, o que é bom. Mas o EEG tem seus poréns. Ele só vê o córtex. É muito sensível à interferência a remédios sedativos, à hipotermia. Um EEG reto, isoelétrico, pode acontecer em outras situações que são reversíveis. Então tem que ter cuidado. Outra opção são os potenciais evocados, os PEIs. A gente dá um estímulo, um som no ouvido, PEA, um toque na pele, PS, e vê se o cérebro e o tronco respondem eletricamente. Testa a integridade das vias nervosas. Mas são menos usados mundialmente para ME do que os testes de fluxo. Nossa, são muitas opções. E como é que a equipe decide qual usar? Angio-TC, Doppler, EEG? Depende, a situação clínica influencia. Se a suspeita é intoxicação por barbitúrico, por exemplo, que apaga o EEG, talvez seja melhor fazer um teste de fluxo, como o Doppler ou a cintilo. A disponibilidade no hospital, claro, conta muito. E a experiência da equipe local com cada método. A lei brasileira permite qualquer um desses que são validados pela ciência. O importante é fazer um. Falando em particularidades. E crianças, bebês, o processo é igualzinho ao do adulto? A base é a mesma. Coma, ausência de reflexos, teste de apneia, mas tem diferenças importantes no protocolo pediátrico, sim. Os intervalos de tempo entre os 2 exames clínicos são maiores e variam com a idade. Para um recém-nascido, por exemplo, até uns 2 meses, aqui no Brasil, o intervalo entre os exames é de 24 horas. É bem mais longo. Sim. E como a gente já falou, o exame complementar é sempre obrigatório para crianças com menos de 1 ano. Entendi. Você mencionou antes que os médicos precisam ser capacitados. O que isso quer dizer na prática? Qualquer médico que trabalha na UTI pode fazer? Esse ponto é, fundamental. Para a validade do diagnóstico, para a confiança de todos. A resolução do CFM aqui é bem específica. O médico que faz o exame para ME tem que ter experiência comprovada com paciente em coma, pelo menos 1 ano, e tem que ter feito ou acompanhado pelo menos 10 diagnósticos de ME. 10. 10. Ou, alternativamente, ter feito um curso de capacitação específico para isso. Tem que provar que sabe fazer. E tem a questão ética, que é a chave. O médico que declara a ME não pode ser da equipe de transplante. De jeito nenhum.
para não ter conflito de interesse. Faz todo sentido. Residentes podem participar, claro, aprender, mas sempre junto, com supervisão direta de um médico capacitado. É tudo para garantir competência máxima e total isenção. Esse rigor todo do Brasil, 2 médicos, 2 exames, apneia, complementar obrigatório, isso é assim no mundo todo ou o Brasil é, digamos, mais cuidadoso? Olha, existe bastante variação nos protocolos pelo mundo. O conceito de Evelyn é o mesmo, mas os detalhes mudam. Tem país que exige só um exame clínico. Outros têm intervalos diferentes. Ou não exigem o complementar sempre. O protocolo brasileiro, sim, ele é considerado um dos mais rigorosos que existem. Justamente por ter todas essas etapas. 2 exames, médicos diferentes, apneia, complementar sempre. Reflete uma preocupação muito grande com a segurança do diagnóstico. Certo. E para a gente fechar essa parte das precauções, tem alguma condição neurológica que pode enganar, que pode parecer ME, mas não é? Quais são os diagnósticos diferenciais que os médicos ficam de olho? Sim, fundamental ficar atento a isso. Tem condições que podem simular, mimetizar a M. A mais clássica talvez seja a síndrome do encarceramento, ou locked-in. Locked-in. É. A pessoa está consciente, pensando, mas totalmente paralisada. Só mexe os olhos, às vezes só para cima e para baixo. Imagina o desespero. Outras situações são polineuropatias muito graves, tipo Guillain-Barré fulminante, que pode paralisar tudo, até a respiração. E claro, o que já falamos, hipotermia profunda, o corpo muito gelado, e intoxicação pesada por algumas drogas, especialmente barbitúricos. Elas podem deprimir tanto o sistema nervoso que parece que não tem mais reflexo nenhum. Por isso é tão importante seguir cada passo do protocolo, checar os pré-requisitos, descartar os confundidores, antes de bater o martelo no diagnóstico de M. Entendi. Então, para a gente amarrar tudo isso que a gente conversou, o diagnóstico de morte encefálica, ele está longe de ser uma coisa casual, subjetiva. É um processo clínico e aqui no Brasil, também com exames super detalhados, padronizado por lei, com várias camadas de segurança. O objetivo é ter certeza absoluta, baseada em critérios claros, repetidos, de que acabou, que houve a perda total e irreversível de toda a função do cérebro e do tronco. Só com essa certeza é que se pode pensar nos próximos passos, que são tão definitivos, né? Como parar o suporte artificial ou considerar a doação de órgãos. Exatamente. E isso puxa uma reflexão final, né? Que é importante. Se a gente pensar que o diagnóstico de ME, por mais que seja a confirmação do fim da vida, ele também é o que abre a porta para a possibilidade da doação de órgãos, que é um gesto, nossa, de uma generosidade imensa no momento de dor absurda para a família. A pergunta é, como a gente pode, como sociedade, como profissionais de saúde, melhorar cada vez mais a forma como a gente comunica essa notícia, como a gente acolhe essas famílias, como achar o equilíbrio perfeito entre manter todo esse rigor técnico, ético, que é indispensável, e, ao mesmo tempo, oferecer o apoio, a empatia, a sensibilidade que essa família precisa para processar uma perda tão devastadora e para tomar decisões, né? Decisões conscientes, respeitadas no meio do luto. Essa conexão entre a ciência rigorosa e o cuidado humano, compassivo, talvez seja um dos nossos maiores desafios contínuos e uma área que sempre pode evoluir.